Olá, vamos para mais um dia de leitura. Estamos no 14º dia do livro A Cultura do Jejum. Impacto no espírito. Nosso espírito é despertado na busca a Deus, razão pela qual comumente a oração está associada ao jejum. Lucas registrou que a profetisa Ana, que estava no templo na ocasião da apresentação do menino Jesus a Deus, não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Lucas 2:37. Lucas também dá destaque aos profetas e mestres da igreja de Antioquia, jejuando e orando. Atos 13:3. Paulo e Barnabé, ao estabelecer os presbíteros na igreja que fundaram, fizeram-no depois de orar e com jejuns. Atos 14:23. Todo o nosso relacionamento com Deus se dá na dimensão espiritual. Jesus declarou: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Paulo também afirmou: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Logo, tanto nossa união por meio da comunhão como a nossa adoração são de ordem espiritual. No jardim do Getsêmani, nosso Senhor asseverou: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O espírito está pronto para quê? Para orar. Esse era o contexto da conversa. Assim como quando Cristo falou que a carne é fraca, falou sobre orar, e não sobre pecar. Para pecar, a carne é forte. Ou seja, nosso espírito renascido quer buscar a Deus, enquanto a carne se indispõe. Como o jejum pode ajudar o espírito humano? Começando por remover o entulho da carne que o sufoca. O anseio de buscar a Deus, de cultuá-lo ou mesmo de obedecê-lo é liberado, e eu diria até mesmo amplificado, por meio do jejum. A palavra de Deus é espiritual. Cristo disse: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. João 6:33. Logo, devem ser recebidas em nosso espírito e não somente em nossa razão. Paulo afirmou: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. O adjetivo natural, usado em relação ao homem, retrata sua razão, sua capacidade intelectual. Mas quando o apóstolo fala que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, quer dizer que a compreensão se dá, de fato, em nosso espírito. Outra razão pela qual precisamos de sensibilidade espiritual, ou seja, em nosso espírito, é para desfrutarmos a liderança do Espírito Santo. Depois de afirmar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8:14, Paulo informa como se dá essa orientação. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Não precisamos de uma visão espetacular ou de ouvir uma voz audível extraordinária para saber que somos filhos de Deus, porque isso se dá pelo testemunho interior. O Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos salvos. Como foi dito, o espírito do ser humano é lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Apesar de haver distinção entre espírito, o lugar onde o Espírito de Deus fala, e alma, sede das nossas emoções, Hebreu 4:12, muitos na prática não percebem a liderança suave do Espírito em seu próprio espírito. O jejum, ao afligir a alma e o corpo, torna-nos mais sensíveis espiritualmente para ouvir o Espírito. Por exemplo, sabemos que a fé é do Espírito, não da alma, já que não depende dos sentimentos e da lógica. A fé não procede do corpo, que é dependente dos sentidos. Paulo afirmou que o fruto do Espírito é fidelidade. Gálatas 5:22. A palavra empregada no original grego é pistis, cujo significado mais comum é fé, confiança. Embora alguns, poucas vezes, tenham sido traduzida como fidelidade, caso de Romanos 3:3. Na versão King James foi traduzida como fé. Em outro lugar, Paulo também disse que com o coração se crê. Romanos 10:10.
Enquanto Jesus falou sobre não duvidar no seu coração, em Marcos 11, 23, tenho atestado isso pela prática. O jejum possui o poder de remover o entulho carnal de nossa incredulidade e auxiliar no exercício da fé. Evidentemente, a experiência não determina a doutrina, apenas a atesta. O ponto aqui é o quanto o jejum libera nosso espírito a interpretar, a vivenciar as coisas espirituais pelo fato de tirar do caminho o que atrapalha, a carnalidade. Impacto na alma. Nossa alma é afetada de forma interessante pelo jejum, pois ele a aflige. Inicialmente, pode não parecer positivo, mas é. Nossa vida cristã deve afetar nossa vontade, razão e sentimentos, e não o contrário. Ou seja, as capacidades de escolher, sentir e pensar devem ser controladas, não devemos ser controlados por elas. Como vimos, só a palavra de Deus possui o poder de restaurar a alma. Nesse sentido, o jejum, que além da abstinência, conta com a oração e a leitura da palavra, tira a alma de controle, bem como expõe suas intenções e motivações. Vamos retomar um conceito. O único dia de jejum compulsório na antiga aliança era o dia da expiação, cuja convocação citava a necessária aflição da alma. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 27. Como o ato de afligir a alma era obrigatório, quem não o fizesse seria morto. Levítico 23, 29. Então, afligir a alma não poderia referir-se apenas a algum tipo de sentimento interior, subjetivo demais para ser julgado e levar alguém à execução. Trata-se da aflição da alma por meio do jejum. A expressão foi utilizada não apenas para referir-se ao jejum, mas a outros tipos de abstinências, por exemplo, os votos. Davi afirmou: eu afligia a minha alma com jejum. Salmos 35, 13. O homem segundo o coração de Deus ainda declarou: em jejum está a minha alma. Salmos 69, 10. A tradução brasileira optou por castiguei a minha alma com jejum. Outro sinônimo para jejuar é humilhar-se. Para que jejuamos se tu nem notas? Porque nos humilhamos se tu nem não levas isso em conta. Isaías 58, 3. O jejum de Daniel, mesmo que parcial, também pode ser adicionado à lista de registros em que há relação entre a expressão humilhar-se e o ato de jejuar. O anjo que apareceu ao profeta declarou: você dispôs o coração e se humilhar na presença do Deus. Você dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel 10, 12. Essa humilhação que aflige a alma consiste especialmente no reconhecimento da nossa incapacidade e insuficiência. Ainda que não se trate de um jejum de arrependimento, qualquer jejum carrega consigo tal capacidade de dobrar-nos. Jejuar tem a ver com esvaziarmos-nos de nós mesmos para que nós nos enchamos de Deus. Tem a ver com reconhecer nossa limitação e fraqueza para conseguir depender da graça e da capacitação divina. Paulo declarou aos Coríntios: não que por nós mesmos sejamos capazes, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou. 2 Coríntios 3, 5, 6. Aqueles que jejuam com frequência, especialmente por períodos prolongados, sabem que o jejum traz à tona o pior que se encontra escondido em nós, e isso é, por certo, uma aflição à alma, com efeitos sobre nossa mente, nossos sentimentos e, graças a Deus, sobre nossas decisões. Contudo, é a partir dessa contrição, dessa aflição de nossa alma, que nós nos permitimos ser tratados pelo Senhor. Ou melhor, é quando aceitamos que Ele troque nossas vestes velhas por novas, é quando nos permitimos ser odres novos para receber o vinho novo que envelhecerá bem. Entenda, a alma é sede das decisões, então tê-la afligida por uma disciplina que visa a propósitos espirituais significa que decidiremos melhor, baseados no que é do alto, no que é espiritual. Se a alma toca tanto o espírito quanto o corpo, é certo que, tendo liberado o espírito e mortificado o corpo pelo jejum, a alma conseguirá ser mais influenciada pelo espírito recriado e cheio das coisas de Deus do que pela carne, condenada por natureza.
Na prática, o jejum afetará os momentos em que temos que decidir. Por exemplo, quando surge um pensamento de rejeição, ou um pensamento impuro, ou um sentimento de amargura, temos de assassiná-lo. Milhomens diz que devemos ser assassinos de pensamentos maus. Como seremos capazes de ganhar essa guerra na mente? Com disciplina e domínio próprio, virtudes fortalecidas por jejum. Na guerra entre carne e espírito, quem decide é a alma, mas ela é influenciada por quem está mais forte nessa história. E é só dar uma comida ao espírito e literalmente dar menos ao corpo, em jejuns. Impacto no corpo. Afirmei anteriormente que o jejum é um ato de disciplina, exercício do domínio próprio e também a mortificação da carne. Trata-se de um conceito antigo enfatizado pelos pais da Igreja. Clemente, bispo de Roma, referindo-se ao jejum de Moisés, comenta que ele passou aquele período jejuando e se mortificando. Orígenes comenta o jejum de Jesus no deserto, dizendo: pois mortificar o desejo da carne com um jejum assíduo. Clemente de Alexandria afirmou: o jejum, como o próprio termo indica, significa abstinência de alimento, mas não é o alimento que nos torna mais ou menos justos ou injustos. O alimento hoje tem uma significação profunda, assim como o alimento é o símbolo da vida e a abstinência de alimento é o símbolo da morte. Do mesmo modo, nós, os seres humanos, devemos jejuar no sentido de morrermos para este mundo e depois disto, tendo recebido o alimento divino, viver em Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, afirma: a respeito do jejum eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência com a finalidade de subjugar e controlar o corpo. O que quero ressaltar com todas as citações e a mortificação da carnalidade, possível mediante jejuns. É preciso ressaltar que a disciplina da vida cristã, nem como a mortificação da carne, não se dão apenas enquanto jejuamos. Embora o jejum seja um grande auxílio, ele possui começo e fim. O domínio próprio e a mortificação intencional de nossa natureza carnal devem continuar nos intervalos entre os jejuns que realizamos. Resumindo, devemos distinguir entre o jejum excepcional e a disciplina regular na vida cristã. Martin Lloyd Jones, conhecido ministro anglicano, fez uma interessante observação acerca disso. Recentemente, eu estava lendo um artigo que abordava esse assunto, e onde o autor se referia àquela declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:27, onde se lê: mas esmurrou o meu corpo. O apóstolo diz que ele fazia isso a fim de que pudesse realizar a sua obra com maior eficiência. O escritor dizia ali que isso ilustra a prática do jejum. Ora, sugiro que necessariamente esse texto nada tem a ver com o jejum. Isso é o que chamaria de disciplina geral do ser humano. Sempre deveríamos esmurrar o próprio corpo, mas isso não quer dizer que sempre deveríamos jejuar. O jejum, pelo contrário, é algo incomum, excepcional, algo que o homem põe em prática apenas ocasionalmente, com uma finalidade especial, ao passo que a distância pessoal deveria ser algo perpétuo e permanente. Por conseguinte, não posso aceitar textos como esmurro o meu corpo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 1 Coríntios 29:27. Como se eles fizessem parte do ensino do jejum. Em outras palavras, a moderação ao comer não equivale a jejuar. A moderação ao comer faz parte da disciplina pessoal no tocante ao corpo, sendo uma excelente maneira de esmurrá-lo, mas isso não é a mesma coisa que jejuar. Jejuar é abster-se completamente de alimentos na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar, ou seja, circunstâncias especiais. Concordo com Lloyd Jones que a disciplina regular da vida cristã não é sinônimo apenas de jejum, tampouco pode ser que jejuar é a única maneira de qual o domínio próprio ao qual se referem os textos bíblicos citados pelo autor. Em contrapartida, não há como negar nem deixar de enfatizar que a prática regular do jejum é um exercício que nos ajuda a intensificar tais virtudes, tanto a disciplina quanto o domínio próprio. Também não penso que deva ser tão ocasional quanto alguns crentes acreditam.
Embora Cristo não tenha definido a periodicidade do jejum, não é razoável saltar disso para a conclusão de que é algo a ser feito uma vez na vida ou cada década. Não seria estranho um cristão ao final da vida admitir que deu uma única esmola em toda a sua carreira cristã? Não soaria para lá de esquisito se um crente testemunhasse que fez 2 ou 3 orações em toda a sua vida? Elas são disciplinas a serem praticadas regularmente, não esporadicamente. Porém, quando se trata de jejum, aplicamos uma lógica diferente, fazendo dele uma eventualidade. Penso que já passa da hora de revermos esse tipo de conceito e avançarmos para uma cultura do jejum, na qual sua prática é tanto regular quanto frequente, e os próprios efeitos no espírito na alma e no corpo gritarão alto demais para serem ignorados. Capítulo 8. Propósitos do jejum. Quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. O jejum deve ter o que classifico de um propósito principal, que lhe é inerente, buscar a Deus, o que abrange adoração, oração e meditação bíblica. No entanto, também é possível detectar nas Escrituras propósitos secundários. Estes não devem ser vistos como divergentes ou propósito principal, e sim como desdobramentos. A palavra registra pessoas buscando a Deus, propósito principal, com diferentes propósitos secundários como consagração, arrependimento, além de uma finalidade distinta. Livramento, cura, proteção, intercessão pela restauração do povo. Richard Foster diz: assim que o propósito principal do jejum estiver bem estabelecido no coração, ficamos livres para compreender que também há propósitos secundários no jejum. Há que se distinguir ainda um propósito que me parece ser, para os israelitas do Antigo Testamento, de ordem cultural. Trata-se do jejum por luto. Sabe-se que prantear, gemer e lamentar fazia parte dos ritos fúnebres da maioria das pessoas do Antigo Oriente Próximo. Jejuar, rasgar as vestes e deixar de usar roupas comuns eram meios de expressar pesar. Davi jejuou em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, depois pela morte de Abner, 2 Samuel 1:12 e 3:35. Embora não se possa garantir que o elemento buscar a Deus não estivesse presente, um clamor por conforto, por exemplo, também não há nenhum indício que nos permita afirmar ao contrário. Trata-se de uma possibilidade. Como uma possibilidade não serve de argumento para a interpretação da doutrina bíblica, penso ser melhor não classificar esse tipo específico de jejum, cultural e relacionado ao luto, entre os jejuns espirituais que devemos praticar atualmente, da mesma forma como não fazemos com jejuns involuntários ou aqueles feitos por questões ideológicas, caso dos homens que conspiram para a morte de Paulo. Atos 23, 12 e 13. E por hoje é só. Boa noite e até amanhã.